O nodo lunar que vai acontecer esse eclipse vai ser o nodo lunar sul. O nodo lunar sul representa sempre alguma coisa que a gente tem que deixar sair da nossa vida. Já o nodo contrário é o objetivo, é para onde você tem que focar. Então, esse eclipse lunar, ele vai representar algum tipo de transformação emocional, porque a Lua trata de emoções, e vai pedir para você deixar alguma coisa aí que está atrapalhando de alguma maneira a sua vida, principalmente questões emocionais sair, ou lembranças do passado, que também é uma questão ligada à Lua. Então, vou fazer uma previsão aqui para cada um dos 12 signos, rapidinha, do próximo eclipse que vai ter no dia 14 de março. É isso, Grazi? Sim, o primeiro é esse, que é bem importante para nós. Porque vai pegar então, para quem tem ascendente em Áries, o eclipse vai cair na casa 6. A casa 6 é uma casa ligada ao trabalho, ligada à rotina, ligada aos seus hábitos. Então, é muito bom para você deixar algum tipo de hábito negativo sair da sua vida. Tá? E também para você, de repente, pensar e organizar melhor a sua rotina, porque é disso que se trata, a Virgem, a organização, para você conseguir ser mais produtivo. Então, vamos lá. Eclipse lunar, para quem tem ascendente em touro, vai acontecer na casa 5. Casa 5 é uma casa ligada a relacionamentos, ligada a filhos, ligada a algum tipo de projeto criativo. Por outro lado, a casa 11 é uma casa ligada a projetos de futuro. Então, nesse momento, para ascendente touro, eu super recomendo que ele pense mais a longo prazo, o que ele quer a longo prazo para a vida dele. E aí, claro, se você estiver indo se divertir muito, se você estiver desfocado, é bom você deixar esse tipo de atividades um pouco de lado e realmente pensar no seu futuro. Ascendente em Gêmeos, o eclipse vai acontecer na casa 4 ligada à família, ligada aos antepassados, ligado à sua estrutura, às suas bases. Então, na verdade, o nó do norte vai estar na casa 10, você vai ter que pensar mais, ascendente em Gêmeos, em carreira, construir a sua carreira, até porque Saturno, ele está pertinho desse nodo, do nó do norte, então ele está pedindo para você pensar mais na sua carreira e parar de ficar só focado nas suas bases, nas suas raízes, ou seja, na sua família. Você vai ter que aprender a conciliar essas duas coisas, a carreira e a família. Tudo bem, Gra? Sim, vai falando, tô adorando, porque eu realmente não foquei signo por signo, porque eu falei dos eixos, né, e somente do ponto de vista dos elementos, né? Então, vamos lá. E você tem mais Câncer, o eclipse com o nó do sul, que é o que você tem que deixar aí, vai acontecer na sua casa 3, que pode afetar assuntos ligados à comunicação, estudos, vizinhança, irmãos. Por outro lado, às vezes o ascendente câncer pode estar perdendo muito tempo com informação, mas não necessariamente com conhecimento. Então, é importante você focar na casa 9, que tem a ver com conhecimento, com abertura de horizonte, com algum tipo de conhecimento que realmente vai te trazer alguma habilidade significativa na sua vida. E aí o ascendente leão vai acontecer na casa 2, questões ligadas a recursos, ligadas aos seus valores pessoais. Então, ascendente leão, talvez seja um momento para você pensar mais em focar numa parceria, né? Porque o nó do norte vai estar na casa 8, focar em algum tipo de colaboração e evitar ter gastos excessivos, porque o nó do sul, lá na casa 2, ele pode trazer algum tipo de impacto que não é muito positivo na sua área financeira. E também cuidado com a sua autoestima, porque a casa 2 ela também trata de autoestima. Você, ascendente leão, tem a autoestima muito alta, mas então fortalece isso em você, porque a casa 2 ela também mexe com essas questões. Ascendente em Virgem, o eclipse vai acontecer na sua casa 1. Então, o foco para ascendente em Virgem, talvez ele tenha algum tipo de mudança em relação à personalidade dele, em relação à identidade dele, o que pode ser muito legal. Eu tive esses eclipses, mudei completamente a minha personalidade, foi muito construtivo. Realmente, coisas que não eram legais assim na minha vida, eu abri mão e foi super legal. Então, talvez seja um momento para você repensar
questões em relação à sua identidade para você fortalecer ela. Ascendente em Libra, pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Grazi, se você quiser comentar também. Está todo mundo tão quietinho, porque nós duas juntas formamos uma dupla, que a gente estivesse na mesma sala de aula, os alunos iam falar, nossa, quanta informação, né? Porque nós temos muita coisa em comum, né? Então a gente acaba uma complementando a outra. Não, acho que tudo bem, não tem. Na verdade, eu fiz super rapidinho aqui, viu, gente? Mas já dá para ter uma ideia de como que vai funcionar. Sim. Você estava falando sobre o ascendente. Na realidade, quando eu falei sobre os aspectos, estava falando só do signo solar. Dos elementos do signo solar. Então, você é complementar, entendeu o que você está fazendo? Sim, que daí a gente sabe qual a casa do mapa que vai ser ativada, né? Como você falou, né? As casas são áreas da vida, então elas são bem áreas da vida, exato. Então, vamos lá. Ascendente em Libra, o eclipse vai acontecer na casa 12, junto com o nó do lunar sul, que, como eu falei, o nó do lunar sul são coisas que você tira da sua vida, de repente, inclusive, alguma coisa negativa, porque, né, pensa numa pessoa que, de repente, ficou com alguma questão, algum problema de saúde. Quando ela tira esse problema de saúde da vida dela, isso é muito positivo. E a casa 12 é uma casa do ascendente Libra, é uma casa ligada ao inconsciente, é uma casa ligada, às vezes, à autossabotagem, principalmente para quem tem planetas desafiadores, né, em aspectos desafiadores na casa 12. Então, aí pode ser uma boa oportunidade para você fazer uma introspecção, para você se conhecer mais e se liberar aí de questões inconscientes que, de repente, podem aí estar atrapalhando a sua vida. Pode ser medo, pode ser algum tipo de padrão autossabotador, mas, de qualquer jeito, práticas espirituais são muito recomendadas para ascendente Libra, até porque o nó do sul, que é o Ketu, né, na astrologia védica, ele é um sinal, ele é um nodo muito espiritual, que ele traz, segundo a astrologia védica, o moksha, né, que é a liberação dos karmas. E aí, o ascendente em Escorpião, o eclipse vai acontecer na casa 11, a casa 11 é uma casa ligada a grupos, é uma casa ligada a projetos para o futuro. Então, pode haver algum tipo de necessidade de encerrar algum tipo de ciclo relacionado a algum tipo de amizade ou de ideal. E, nesse sentido, o nó do norte está na casa 5, então você tem que fortalecer a sua autoexpressão, a sua identidade e os seus projetos pessoais. E aí, o ascendente Sagitário, o eclipse lunar, junto com o nó do sul, vai acontecer na casa 10, e aí, essa questão da sua carreira, talvez seja revista, então o ciclo profissional pode ser que seja encerrado ou revisado, e aí você também tem que pensar em relação qual é o tipo de impressão, qual é o tipo de figura de autoridade, qual é o tipo de imagem pública que você quer passar para as pessoas. E aí, ascendente Capricórnio, o eclipse lunar vai acontecer na casa 9, então assuntos ligados a viagens, a estudos superiores ou crenças podem ser bem importantes para você. Então, talvez você precise se desapegar de algum tipo de visão de mundo, algum tipo de crença limitante para você se desenvolver. Ascendente Aquário, o eclipse lunar com o nó do sul vai acontecer na casa 8, então questões ligadas a recursos compartilhados, ligado a transformações emocionais profundas podem acontecer. Então, pode haver algum tipo de encerramento de ciclo ligado à herança, à dívida, ou padrões emocionais intensos. Pode ser um momento de grande crescimento. Se você focar na casa 2, a casa 2 vai dizer para você que você tem que focar mais nos seus recursos, em desenvolver habilidades para você ganhar o seu próprio dinheiro e ficar cada vez menos dependente de outras pessoas. E aí, o ascendente em Peixes, o eclipse lunar vai acontecer na casa 7, é uma casa ligada a relacionamentos, parcerias, público, e aí pode ser que o ascendente em Peixes esteja a partir do dia 14, aliás, dia 14 não, porque os eclipses eles começam a aparecer antes, né, Grazi? Sempre tem, assim, uns 4, 5 dias antes, a gente já sente o efeito e fica durante 6 meses até o próximo eclipse.
lunar. Então, Ou seja, pode o ser solar não apaga o lunar. Tem que ser solar. O lunar é o lunar e o solar é o solar. Tá Né? bem. 6 meses até o próximo. E aí o ascendente em peixes pode revisar suas parcerias ou a sua opinião, ou seja, vai cada vez menos ficar preocupado com a opinião dos outros, com a opinião das pessoas, porque a casa 7 é uma casa libriana. Normalmente a casa libriana ou o signo de Libra tem muita preocupação com a opinião de outras pessoas. Então, pelo contrário, como o nó do norte vai estar na casa 1 do ascendente em peixes, ele vai aí fortalecer a própria identidade dele e vai não se importar tanto com a opinião de outras pessoas. Então, essa é uma sugestão aí de previsão.